A paz do Senhor, povo de Deus. Tá tudo bem com vocês? Graças a Deus. Os queridos e amados irmãos, eu quero assim agradecer a cada um dos inscritos deste canal. E estou assim orando por cada um de vós. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o Reginaldo. Seja bem-vindo a esse canal Sem Guerra, né? Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like, né? Ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeo. Meus irmãos amados, Deus ele tem uma palavra para nós nesta manhã, que se encontra, meus irmãos, no capítulo 3 do Apocalipse. Quero ler aqui do versículo 7 até o 10, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro e que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mente, eis que eu farei que venham e adore prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Meus irmãos, o Apocalipse ele é um livro assim de desafio para todo crente, né? É um livro assim de desafio, porque, meus irmãos, porque aqui no Apocalipse 22 e o versículo 19, e o versículo 19 diz: se alguém tirar alguma coisa, deixa eu pôr o óculos aqui, meus irmãos, pra ver se tá ruim, viu? Meu Deus, eu tiro o óculos, não vejo nada. No Apocalipse capítulo 22 e o versículo 19 diz: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Olha, meus irmãos, que palavra, né? Deus ele tirará a parte daqueles que aumentar ou que diminuir. Ou seja, a pessoa não herdará o reino de Deus
se começar a pregar o Apocalipse de maneira errada. Por isso que o Apocalipse, ele é um livro assim de desafio para todo crente. Para todo crente, né? E aí, meus irmãos, e aí nós sabemos que as pessoas parece que perderam o temor de Deus, começam a inventar muita coisa que não está escrito, né? E aí nós sabemos, meus irmãos, nessa leitura que eu fiz, que é a sexta carta do Apocalipse, sabemos que o apóstolo João, ele foi levado ali para a ilha de Pátimo, né? E ele foi ali jogado numa ilha de Pátimo, né? Que fica ali na Turquia. E ele foi levado para lá para ser comido pelos bichos, né? Aí foi quando Deus, ele tirou o espírito de João evangelista, né? Porque há dois João, há João Batista e há João também evangelista. Esse foi o João evangelista. Deus tirou o espírito dele e levou para o céu e começou a mostrar todo o Apocalipse. E aí essa sexta carta está falando da Filadélfia, né? Filadélfia também fica lá na Turquia, né? Também fica lá na Turquia. Então o Senhor está falando diretamente para o pastor dali. Deus manda entregar uma sexta carta ali para o pastor dali da Filadélfia, que fica ali na Turquia, né? E aí nós encontramos esse versículo, né? O Senhor falando diretamente para aquele pastor: assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então era uma palavra diretamente para o pastor daquela congregação que ele estava tomando de conta. Mas eu já vi pessoas, meus irmãos, pegar esse versículo e dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação por causa desse versículo, baseado nesse versículo, e esse versículo não tem nada a ver com grande tribulação. Não tem nada a ver. É uma carta direto para o pastor dali, daquela cidade chamada Filadélfia. É uma carta direto para ele, e assim como ele guardou a palavra de Deus, Deus também ia guardar ele de uma tentação que estava para vir. E aí, meus irmãos, veja que as pessoas, muitos não têm o temor de Deus. Porque é que nem está escrito nesse versículo aqui, né? Que se alguém aumentar ou diminuir, Deus vai tirar a sua parte da cidade santa, da árvore da vida. Deus vai tirar. Ele não vai poder herdar o reino de Deus. Isso é o que o Apocalipse está falando, capítulo 22 e versículo 19. Então veja que muitos não têm o temor de Deus. Por isso que o Apocalipse é um desafio para todo crente. Para todo crente. É um desafio. Meus irmãos, aqui no capítulo 7 de João, vou óculos mais uma vez aqui. Quando eu tiro o óculos eu não vejo nada, estou com a vista ruim. Mas veja que no capítulo 7 de João, e o versículo 18, o Senhor ele diz assim: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Glória a Deus, né? Glória a Deus.
Então veja que aqueles que pregam de si mesmo, eles buscam o seu próprio interesse, como diz aqui. Mas aquele que prega conforme está escrito, não é? Jesus está afirmando aqui que não há injustiça nessa pessoa. E está cheio de pessoas assim, né? Que busca o seu próprio interesse, busca a sua própria glória. Como por exemplo, o capítulo que eu li, que é Apocalipse capítulo 3, e do versículo 7 até o 10, está muito claro que essa passagem é direto para aquele pastor dali de Filadélfia. E por que então que a pessoa vai pegar esse versículo, que é o 10, para dizer, não é? Que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque esse versículo está dizendo que Deus vai livrar. Por quê? Por que prega assim? Que eu já vi pessoas citando esse versículo 10 para afirmar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por que prega isso? Porque busca o seu próprio interesse, não é? Busca o seu próprio interesse, não sabendo ele que está correndo um grande risco de ficar fora da cidade santa, como está escrito no Apocalipse capítulo 22 e o versículo 19 que acabei de ler, né? E aí, meus irmãos, é preciso ter temor de Deus. E tem pessoas que ela não tem temor de Deus. Pega a Bíblia Sagrada e começa a inventar coisa, né? Começa a inventar coisa. Mas o Apocalipse 22, versículo 19, está nos alertando, nos mostrando que o Apocalipse é um livro, meus irmãos, de desafio para todo crente. Aquele que pegar o Apocalipse para ler, para pregar, é preciso ter muita vigilância, é preciso buscar muito da parte de Deus e não ficar inventando coisa, não ficar inventando. Amém? Então fica aí para vós este pequeno vídeo, para a vossa meditação. Amém? Que Deus assim vos abençoe.